Bem-vindo ao quadro. Já agradeceu por viver no Brasil? Parte 1. Hoje vamos falar sobre Bangladesh, um país que, em muitos aspectos, enfrenta desafios extremos semelhantes aos do Brasil, mas com uma intensidade ainda maior. Apesar de ser uma nação relativamente pequena, Bangladesh lida com problemas como pobreza extrema, superpopulação. Na verdade, é o país mais densamente populoso. Lá você dificilmente vai se sentir sozinho. E questões culturais que afetam profundamente a vida de seus cidadãos. Ao longo deste vídeo, vamos abordar tópicos como a precariedade do saneamento básico, a poligamia, que você pode até achar, no primeiro momento, legal, mas não é, a superpopulação e muito mais, sempre traçando algumas comparações com o Brasil, para entendermos melhor o porquê devemos agradecer por ter nascido no Brasilzão. Já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a parte 2 de Já agradeceu por ter nascido no Brasil? Antes de começar, deixe seu comentário dizendo se você acha que gostaria de morar em Bangladesh e por quê. Pobreza e falta de higiene. Vamos começar no que muitos acham mais impactante sobre Bangladesh, que é a pobreza e falta de higiene. A pobreza em Bangladesh é um dos maiores desafios do país, mas ela vai muito além da simples falta de dinheiro. A infraestrutura do país é extremamente precária e a falta de saneamento básico impacta diretamente a qualidade de vida da população. Cerca de 47% dos Bangladesh não têm acesso a banheiros adequados e muitos dependem de fossas abertas ou banheiros comunitários que raramente são limpos. Esse cenário contrasta com o Brasil, onde, embora a pobreza seja uma realidade nas favelas e áreas rurais, ainda há um maior esforço para fornecer saneamento básico à população. Enquanto no Brasil, aproximadamente 83% das pessoas têm acesso a redes de esgoto, em Bangladesh, essa realidade é inacessível para quase metade da população. Impacto da falta de saneamento na saúde pública. A falta de higiene em Bangladesh se reflete diretamente na saúde pública. Estima-se que 80% das doenças no país sejam causadas pela água contaminada e a falta de saneamento adequado. Doenças como disenteria, cólera e febre tifoide são endêmicas em muitas regiões. A maioria das famílias pobres não tem acesso à água potável, sendo forçadas a consumir água de poços ou de fontes contaminadas. Essa realidade leva a surtos constantes de doenças, principalmente entre crianças, que são as mais vulneráveis. No Brasil, embora também enfrentemos crises de saúde pública, como a dengue e surtos de doenças infecciosas em algumas áreas, a situação é menos extrema devido à maior disponibilidade de serviços de saúde e saneamento, ainda que insuficientes em muitas comunidades rurais e favelas. Comidas sujas e higiene alimentar. A comida de rua é uma característica marcante tanto em Bangladesh quanto no Brasil, mas as condições de preparo variam drasticamente. No Brasil, vendedores de pastel em feiras, por exemplo, costumam usar aventais, luvas, em muitos casos, até toucas para garantir um mínimo de higiene. Mesmo que haja falhas no controle sanitário em algumas regiões, há uma fiscalização mais robusta que garante certa segurança alimentar. No entanto, em Bangladesh, as barracas de comida de rua operam em condições alarmantes. É comum ver vendedores preparando pratos como fuxa ou jalmuri diretamente nas calçadas, sem lavar as mãos adequadamente e usando utensílios sujos. Muitas vezes, a água usada no preparo dos alimentos é proveniente de fontes contaminadas, o que aumenta os riscos de intoxicação alimentar. Enquanto em barracas brasileiras é normal ver o óleo sendo trocado com certa frequência, em Bangladesh, muitos vendedores reutilizam o mesmo óleo por dias, preparando frituras como samosas e puri, que são consumidas sem qualquer preocupação com os resíduos acumulados. As condições insalubres também incluem a exposição de alimentos ao ar livre, onde moscas circulam livremente ao redor das bancas. Outro exemplo é o preparo de biryani, um prato popular que muitas vezes é feito em grandes panelas em ambientes abertos, sem nenhum controle sobre a higiene do local ou dos ingredientes. Mesmo que comer em barracas de rua no Brasil tenha seus riscos, a diferença é que, em Bangladesh, as práticas sanitárias são quase inexistentes, o que resulta em frequentes surtos de intoxicação alimentar e outras doenças transmitidas por alimentos contaminados. Poligamia e questões sociais. De casamento e vida familiar em Bangladesh, comparando com as tradições no Brasil.
A poligamia é um tema que diferencia Bangladesh do Brasil de maneira significativa. Enquanto no Brasil, a prática é proibida por lei e culturalmente mal vista, em Bangladesh, especialmente entre a população muçulmana, a poligamia é permitida e legal. No entanto, embora seja legal, ela não é tão comum quanto pode parecer. A prática é vista mais entre as comunidades mais tradicionais e religiosas, enquanto nas áreas urbanas de Bangladesh, a monogamia é mais predominante. Esse contraste mostra como as tradições religiosas têm um impacto significativo na estrutura familiar e no papel das mulheres em cada sociedade. No Brasil, apesar de haver desigualdade de gênero, o papel das mulheres evoluiu mais rapidamente em termos de direitos e liberdades. Superpopulação e desastres naturais. Com uma população de cerca de 164,7 milhões de habitantes, segundo o censo de 2020, o país é o oitavo mais populoso do mundo, com 164,7 milhões de pessoas vivendo em uma área relativamente pequena. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados do mundo. Esse nível de superpopulação cria uma pressão enorme sobre a infraestrutura, o que se reflete em moradias superlotadas, trânsito caótico e um sistema de saúde sobrecarregado. No Brasil, embora os grandes centros urbanos também sofram com a superpopulação, o vasto território oferece mais opções de expansão. Além disso, Bangladesh é extremamente vulnerável a desastres naturais, como enchentes e ciclones. O Brasil também enfrenta enchentes e deslizamentos de terra, especialmente em áreas como o Sudeste, mas a escala dos desastres em Bangladesh é devastadora, afetando milhões de pessoas anualmente. Valor da moeda e situação econômica. A moeda de Bangladesh, o taka, tem um valor significativamente inferior ao real brasileiro. Atualmente, $1 americano equivale a cerca de 110 takas, enquanto no Brasil, $1 vale em torno de R$5. Essa diferença reflete não apenas o valor da moeda, mas também as condições econômicas de ambos os países. No Brasil, mesmo enfrentando crises econômicas, a economia é diversificada. Temos um setor agrícola forte, com exportações de soja, café e carne, além de uma indústria sólida que inclui a produção de automóveis, aeronaves e uma crescente área de serviços. Em Bangladesh, a economia é muito mais dependente de um único setor, a indústria têxtil, que responde por mais de 80% de suas exportações. Isso faz com que o país seja um dos maiores exportadores de roupas do mundo, mas a precariedade das condições de trabalho nas fábricas de confecção é alarmante. Se você usa roupas de marcas como H&M, Gap, Zara, Walmart, Ralph Lauren, Hugo Boss, muito provavelmente foi feita em Bangladesh. Os salários em Bangladesh são incrivelmente baixos. Um trabalhador têxtil, por exemplo, pode ganhar cerca de $100 por mês, o que mal cobre as necessidades básicas de uma família. Em contraste, no Brasil, mesmo com as disparidades salariais, o salário mínimo atual gira em torno de $300 mensais. Embora o Brasil enfrente desafios com a desigualdade salarial, a legislação trabalhista brasileira oferece mais proteção ao trabalhador. Em Bangladesh, muitos trabalhadores enfrentam condições que se assemelham a trabalho escravo moderno, com jornadas exaustivas, salários baixíssimos e uma segurança praticamente inexistente dentro das fábricas. Assim, a diferença entre o real e o taka vai muito além da moeda. É um reflexo das enormes disparidades sociais e econômicas entre os dois países. Religião e costumes. A religião exerce uma influência central em Bangladesh e no Brasil, mas de formas bastante diferentes. No Brasil, temos uma diversidade religiosa significativa, com católicos, evangélicos, espíritas, além de religiões de matriz africana como o candomblé e a umbanda. Há uma convivência pacífica entre essas crenças, e a liberdade religiosa é amplamente garantida pela Constituição. Bangladesh, por outro lado, é um país majoritariamente muçulmano, com cerca de 90% de sua população praticando o Islã. A religião não apenas guia a vida espiritual, mas também influencia diretamente as leis, costumes e comportamentos sociais. Por exemplo, em Bangladesh, há uma clara expectativa de que as mulheres sigam um código de vestimenta mais conservador, usando o hijab ou roupas que cubram a maior parte do corpo, enquanto no Brasil, apesar de algumas diferenças culturais regionais, a vestimenta é geralmente mais liberal e variada. Em Bangladesh, as leis e normas sociais muitas vezes seguem princípios islâmicos,
o que se reflete em várias áreas da vida. O país segue a Sharia em questões relacionadas à família e ao casamento, por exemplo, permitindo a poligamia em algumas circunstâncias. Além disso, eventos religiosos como o Ramadã e o Eid al-Fitr moldam o calendário nacional, sendo feriados importantes para toda a população. No Brasil, embora o cristianismo ainda tenha grande influência sobre a cultura e as festividades nacionais, como o Natal e a Páscoa, o Estado é oficialmente laico, e há uma separação mais clara entre as práticas religiosas e as decisões do governo. Essa diferença se reflete no modo como cada país lida com a fé em seu dia a dia, com o Brasil tendo mais flexibilidade na escolha e prática das crenças, enquanto Bangladesh segue um caminho mais restrito e guiado pela doutrina islâmica. Se você chegou até aqui, já deu para perceber que Bangladesh e Brasil, apesar de enfrentarem desafios em comum, lidam com esses problemas de maneiras muito diferentes. Desde a pobreza extrema até as questões de saneamento básico e higiene, Bangladesh enfrenta realidades que, embora possam ser vistas em algumas áreas do Brasil, se manifestam de forma muito mais intensa e devastadora. As diferenças religiosas, as normas sociais e até a forma como a economia é estruturada mostram o quão complexa é a vida em cada um desses países. Então, fica a reflexão. Já agradeceu por viver no Brasil? Claro, temos muitos problemas a resolver, mas também há motivos para valorizar as conquistas que já alcançamos. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre a realidade em Bangladesh e outros países, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder a parte 2 de Já agradeceu por viver no Brasil. E me conta aí nos comentários, depois de tudo que viu, você gostaria de viver em Bangladesh? Por quê? Até a próxima!